Bom, então a gente tá aqui com o arquivo da camisa feminina. A parte da frente a gente já finalizou. Agora a gente vai dar continuidade aqui com a parte das costas. Eu vou dar um zoom aqui, tá? Importante observar que o nosso ombro das costas, né? Ele tem aqui um valor a mais, né? Para ser embebido na linha do ombro. Esse valor aqui, ó, se trata de 1 centímetro, tá? E aqui, então, para a camisa, a gente vai eliminar esse 1 centímetro que o nosso ombro tem a mais, né? A gente não vai deixar ele com esse embebimento, tá? Então, vou utilizar aqui o modo de desenho geométrico, ferramenta de manipular elementos. Vou clicar aqui no pontinho, tá? E vou mover aqui por distância e ângulo. Vou colocar aqui o meu ponto bem na linha do ombro, tá? Clico aqui, independente do valor. Vou colocar um pouquinho mais alongado aqui, tá? E aqui agora eu vou corrigir o valor, né? Não é 7,7 que eu preciso, é apenas 1 centímetro. Confirmo essa operação e vejam aqui, ó, que esse ombro, então, voltou pro lugar, tá? Deixou aqui a cava mais retinha, tá? Eu posso, inclusive, manipular aqui esses pontinhos. Aqui eu preciso clicar na curva, né, e não no ponto. Então, vou mover eles bem de leve aqui mais pra dentro, pra deixar uma curvinha um pouquinho mais suave. Ok. Aqui ainda tem um pontinho que eu posso mexer um pouquinho. Ok, tá? Então, primeira coisa, remover ali o valor a mais que o nosso ombro tem, né? Ele seria equivalente a uma pence, né? Como eu falei para vocês, a nossa base a gente não faz essa pence, a gente só embebe, né, na costura, tá? Mas para a camisa não vai ter essa necessidade, né? A gente tá falando aí de uma peça que é um pouquinho mais folgada, tá? A próxima coisa que a gente vai precisar fazer é movimentar, então manipular esse ponto aqui da cava, a exemplo daquilo que a gente já fez na frente, tá? Então, vejam que aqui eu tô trabalhando um pouquinho diferente do que eu fiz na frente, né? Na frente eu mantive a base e fui criando pontos, né, ao redor do molde, né, criando um contorno, tá? Para depois extrair. Aqui nas costas, tá? Eu tô demonstrando uma outra forma de fazer, tá? Sem manter o molde original, tá? Eu posso simplesmente ir alterando aqui os pontos, né? Mudando os pontos de lugar, tá? Quando a gente trabalha no papel, a tendência é que a gente faça exatamente como foi feito na parte da frente da camisa, que a gente mantenha o molde original, o contorno original, e vai executando, né, as alterações e depois extraia, né, o contorno do molde. A gente faz isso para que possa ficar também registrado, né, todas as alterações que a gente fez naquele molde. Acontece que o software Mow, ele tem aqui a nossa ordem de execução, que salva, né, todas as operações que foram feitas, né? Então eu consigo depois revisitar aqui o meu molde das costas e saber quais pontos foram movidos, qual valor, em qual direção, né? Então eu não tenho necessidade, né, dentro desse software de manter o contorno do molde original. Eu posso fazer direto as modificações, que é o que a gente está fazendo agora, tá? Então, vamos lá, para o nosso ponto da cava, então, eu vou ter que movimentar esse ponto, utilizando aqui a ferramenta mover em X e Y, tá? Por que eu vou utilizar essa ferramenta? Porque
eu vou precisar mover esse ponto em duas direções diferentes. Eu posso fazer isso em duas operações ou em uma só, tá? Eu posso usar aqui a opção de mover ortogonal, movendo então 1 centímetro para baixo, tá? Que é a abertura da cava, e movendo 1,5 centímetro para a lateral, que é a folga de vestibilidade da peça, tá? Então, poderia fazer isso em duas operações. Desce 1 e depois sai 1,5 nessa direção, tá? Para deixar essa cava maior e a peça um pouco mais folgada na circunferência, né? De busto e cintura e quadril, que a gente vai fazer posteriormente, tá? Mas, utilizando aqui, ó, a ferramenta de movimentar em X e Y, eu consigo movimentar já considerando, né, as duas distâncias, né, tá? Ó, vou trabalhar ele aqui, ó, com uma distância maior, ó. Vejam que aqui esse valor de 5,4 é na direção vertical, então é o eixo Y, e o 16,5, então é a direção horizontal, é onde eu vou colocar 1,5, tá? Então, aqui onde tem o 16,5, eu vou colocar 1,5. Aqui onde tem o meu 5,6, eu vou colocar 1 centímetro. Opa. Aqui. Tá? E aqui o que eu vou precisar fazer, ó, é refazer o desenho dessa curva, tá? Então, aqui mesmo na manipulação, vou clicar sobre a curva, vou manipular aqui os pontos, tá? Importante observar aqui, ó, que esse finalzinho da cava precisa ser, né, um ângulo aqui de 90 graus. Confirmo, tá? E aqui tá a minha cava, ó, refeita, tá? Então, abri 1 centímetro aqui a cava, abaixei a cava 1 centímetro e dei mais 1,5 centímetro aqui na direção horizontal, na largura. Esse mesmo 1,5 centímetro, tá? Eu também vou colocar aqui no ponto da cintura, 1,5 centímetro, confirmo. E também aqui na região do quadril, também vou abrir aqui 1,5 centímetro. Tá? Aqui vou precisar melhorar um pouquinho essa minha curva, tá? Tô vendo aqui necessidade de deixar ela um pouquinho mais magrinha, aqui um pouquinho mais enxuta nessa região aqui da cintura. Tá? Aqui o que eu posso fazer é comparar essa lateral, principalmente do ponto da cintura até a barra, né? Com o molde da frente, ó. Então, eu arrasto, coloco aqui um bem em cima do outro. Claro que aqui o de baixo a gente já tem aqui a falda, né? A curvinha, tá? Manipulação, clico aqui na curva. Tá? E vou tentar deixar aqui essa curva o mais parecido possível com a parte da frente, tá? Aqui eu já vou trazer esse pontinho. Esse aqui também, ó, vou movimentar para cá um pouquinho. Tá? Então, isso aqui não tem um valor, é questão de olho, né? Vou tentar deixar aqui o mais parecido possível, tá? E agora eu preciso subir esse ponto aqui, tá?
o que vai acontecer? Se eu só subir esse ponto aqui de uma vez, ele vai subir toda essa linha e essa linha vai ficar inclinada a partir daqui já, ó, tá? Não é o que eu quero, tá? Então, eu preciso que até a metade essa linha da barra fique reta e da metade até a lateral ela se torne curva. Então, eu preciso dividir essa reta em duas, tá? Eu vou fazer isso adicionando um ponto, clicando sobre a reta e vou marcar aqui um ponto médio, né? Eu vou dividir em dois segmentos, tá? E vou interseccionar esse ponto, né? Vejam que aqui, ó, quando ele tá redondinho, ele é um ponto sobre a linha, tá? Ele não está dividindo a linha, ó. Quando eu passo aqui o mouse em cima da linha, eu vejo que ela tá verde de uma ponta até na outra, né? Quando eu utilizo aqui a ferramenta de intersecção, tá? Eu clico sobre o ponto, clico aqui em interseccionar o ponto, clico sobre a reta que eu desejo interseccionar, tá? E o ponto ficou quadradinho e eu posso perceber aqui, ó, quando eu coloco o mouse em cima, ó, que essa reta foi quebrada. Ela foi dividida em duas partes. Então, esse lado aqui vai permanecer reto e esse lado aqui agora eu posso manipular, né? Transformando em uma curva, tá? E fazendo a manipulação para fazer o contorno da falda da camisa, tá? Vou voltar aqui para a manipulação de elementos. Vou movimentar esse ponto no sentido ortogonal em 2 centímetros. Tá? Vejam que, ó, a reta simplesmente subiu, né? Ela continua sendo uma reta, né? Então, preciso transformar ela em curva. Clico sobre ela, tá? E aí aparece aqui o ícone para transformar em curva. Transformei ela em curva, clico sobre ela novamente. E aí aparece aqui, então, os pontos para eu poder manipular essa curva, tá? A ideia é que a gente possa deixar ela com o mesmo formato que tem a parte da frente. Manipulei, confirmei, tá? E tenho aqui o traseiro da camisa já quase pronto. Tá? Na parte do corpo, tá? Agora a gente precisa... Bom, agora para fazer a transferência do ombro, então eu vou utilizar a ideia de linhas paralelas, tá? Então, vou vir aqui em adicionar linhas e curvas, vou clicar sobre essa reta, tá? E aqui vou adicionar uma reta paralela. Aí ele me pergunta a que distância. Vou trabalhar aqui com 2 centímetros. E ele me pergunta, né, qual eu quero manter, se eu quero essa paralela ou essa, tá? Então, ó, eu preciso da paralela de número 2, que é essa que tá dentro do molde aqui. Dou um OK, tá? E aí, eu verifico, ó, que ele criou aqui essa linha, tá? Exatamente no mesmo posicionamento que a anterior, tá? Agora, eu preciso movimentar, então, esses pontos, né? Para eles coincidirem com essa reta. Vejam que eu tô usando aqui, ó, mover por distância e ângulo, tá? Eu posso colocar os valores, mas por outro lado também tenho aqui uma certa liberdade para trabalhar. Opa. Vou tentar trabalhar com um zoom um pouco menor. Ah, ele não tá indo aqui para onde eu gostaria, então vou trazer ele primeiro aqui, ó, 2 centímetros para baixo. E agora vou levar ele aqui na direção da lateral.
0,5 deve ser o suficiente. Ok? E agora eu posso apagar essa reta que tá aqui, ó. É que eu não preciso mais dela. Tá? Então, vejam que aqui, ó, o meu ombro da frente ficou com 2 centímetros para baixo, né? Ficou mais curtinho. Eu preciso compensar esse valor, então, aqui no ombro das costas, tá? Criando, então, aqui, ó, adicionando linhas e curvas. Vou criar aqui uma reta paralela com 2 centímetros. E aqui eu vou escolher a reta de número 1, que é a que tá para fora do molde. Então, na frente eu escolhi a reta de dentro, no traseiro vou escolher aqui a reta de fora. Tá? E agora, da mesma forma, eu vou estar movimentando esses pontos e refazendo aqui a curva do decote para fazer essa modificação. Por que que eu não trouxe ele já aqui, ó, 2 centímetros para cima, né? Podia ter movimentado esse ponto direto aqui, né? 2 centímetros acima, tá? Vocês vão perceber, né? Pela posição da linha, né? Que isso não funciona muito bem, porque eu não consigo manter, né? A inclinação do ombro com a mesma precisão, né? Quando eu só subo aqui, né? Esse valor, olha só. Porque além de subir, ele também desloca, né? Em direção à lateral. Esse deslocamento aqui vale aproximadamente 0,5 centímetros, tá? Prontinho, agora eu vou aqui na lixeirinha e vou excluir aqui a minha reta, né, que eu usei como referência apenas, né, ela não vai ficar no meu molde. Vejam que aqui o meu decote ficou todo estranho, né, então vou precisar manipular esse decote. Vou precisar fazer um ajuste aqui, tá? Isso acontece por conta do deslocamento do ombro. Ok, aqui eu posso colocar, olha, um em cima do outro para conferir, né? Isso é importante porque depois eu vou costurar essas partes, né, uma na outra. Ó, aqui eu acabei ficando com uma diferencinha, né, de inclinação. Vou fazer aqui uma pequena correção, tá? Essa correção aqui, ó, eu vou dividir, então eu vou descer esse um pouquinho e subir esse um pouquinho, tá? Para não causar nenhum tipo de desequilíbrio. Então, vou usar aqui manipulação de elementos, vou mover ortogonalmente um valor aqui bem pequenininho, tipo 0,2, 0,25, desceu. Agora, eu vou pegar aqui o de baixo. Vou precisar afastar um pouquinho. Deixa eu apagar aqui esse pontinho, que agora ficou aparecendo aqui. Tá? Esse pontinho que eu apaguei era da nossa reta, né? Da nossa reta auxiliar. Aqui, manipulação de elementos. Clico no pontinho e esse aqui eu vou subir. Os mesmos 0,25 que eu desci no outro. Confirmo. E agora eu coloco de novo aqui um em cima do outro. E tá perfeitinho, ó, tá? Todo mundo no lugar, tá? Com a mesma medida. A medida a gente pode sempre conferir aqui utilizando a régua, né? 12,6
o ombro das costas, 12,6 o ombro da frente, tá? Então, no princípio, tudo certo aqui, né? Com o nosso traseiro da camisa, tá? Ainda falta a gente desdobrar, né? Porque o traseiro é inteiro, tá? A gente pode fazer isso agora ou depois de inserir a margem de costura, também não tem problema nenhum. Eu vou fazer agora para deixar já essa etapa pronta. Vou aqui em modo moldes, desdobrar o molde, clico sobre a reta que eu desejo desdobrar e prontinho, tá? Aqui é importante a gente verificar se, ó, tá vendo aqui? Ele ficou um pouquinho levantado, esse pontinho, então eu posso arrumar isso, né? Aqui com a manipulação de elementos. Vou pegar esse pontinho, vou carregar ele um pouquinho para baixo, tipo 0,15. Tá? É uma coisinha de nada. Aqui embaixo também, tá? Esse pontinho também vai precisar descer um pouquinho. Tá? E assim a gente finalizou também o traseiro da camisa, tá? Então, frente e costas já estão prontos. Agora a gente vai trabalhar na manga e o punho e depois, então, o decote, né? O colarinho, ok?